Olá pessoal, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas funções que são chamadas funções de ajuste. Na verdade, vamos falar aqui sobre duas funções que é a seerro e o arred, ok? Olha só, essas duas funções elas são muito utilizadas em correções, são utilizadas para que a gente possa de alguma forma estar alterando alguns resultados para que a gente possa chegar em uma conclusão ou chegar em um determinado resultado específico, ok? Vamos lá, olha só, nesse exemplo aqui, nesse ambiente de aula, a gente falou um pouco sobre algumas funções, aqui a nossa última, que é exatamente a nossa, onde nós iremos aplicar a nossa função de correção, né? Ou seja, as nossas funções, foi a função PROC-V. Vou estar deixando aqui no card a aula sobre essa função. Se você não assistiu ainda, se você tem alguma dúvida de como funciona, você pode clicar aqui em cima e assistir, ok? Vamos lá. Nesse exemplo de hoje, nós vamos falar sobre a função seerro primeiramente e depois vamos falar sobre o arred. Olha só, a função seerro ela tem a capacidade, né, a característica de fazer algumas alterações conforme a nossa necessidade. Aqui a gente pode perceber que a gente teve um retorno de uma informação e dois erros aqui aplicados. Geralmente quando a gente tem uma exposição de relatório, algumas informações quando dão erro não são tão bem vistas, né? Existe aí um comprometimento talvez de algum tipo de informação, né? Ou seja, quando se retorna um erro é passivo talvez de desconfiança, enfim, acaba a gente tendo aí uma vasta utilização, ok? A gente pode então estar transformando esse resultado em um resultado um pouco mais visível, ok? A gente pode estar transformando esse resultado aqui em uma outra situação, em um outro cenário. Vamos lá, que é exatamente onde a gente vai aplicar o nosso seerro. Vamos clicar aqui no PROC-V e vamos aplicar um seerro. Vamos dar um tab aqui e aqui no final vamos aplicar ponto e vírgula e vamos aqui um aspas, um hífen aspas, ok? Eu estou transformando o erro exatamente nessa aspas aí. Vamos dar um Enter aqui, fechar o parêntese. Perceba que ele não alterou o resultado. E aqui onde se encontrava o erro, ele traz para mim então os dois hífens, ok? Então visualmente para o nosso relatório já traz um pouco de conforto. Vou aplicar exatamente aqui para o nosso segundo PROC, o nosso seerro, para que a gente possa então ter o nosso resultado alterado aí para esse item, quando ele faz então a inclusão de algum erro no nosso retorno da nossa fórmula, ok? Então, nosso primeiro exemplo, a utilização do seerro para que a gente possa estar alterando aqui a visibilidade do nosso erro, para que a gente não tenha essa exposição nos nossos relatórios, ok? Vamos aqui aplicar a nossa segunda função, que é o arred. Olha só, nesse exemplo aqui, eu vou estar dando um conjunto de entendimentos aqui, vamos acompanhar aqui para que você possa realmente entender essa aplicação. Eu vou aplicar aqui uma função que é uma função de proporção, para que você possa entender também como funciona. Eu vou aplicar uma função aqui dizendo o seguinte, ó, eu quero entender o que representa esse de um todo. Então, vou aplicar esse, vou aplicar aqui igual soma, vou abrir um parênteses, vou clicar aqui, ó, esse cara aqui, dividido pela soma do total aqui, ó, ok? Vou dar um Enter aqui, fechando a função. Então ele representa 24%, né? 25% aqui arredondando. Vamos lá aqui aplicar o nosso travamento da função para que a gente possa puxar esse cara aqui. Então vamos lá. Vamos selecionar aqui, deu um total de 1, ok, então fechou 100%. Vamos lá. A gente tem então essas aplicações. Então perceba que a gente tem aqui atribuído já a um item de fração, né? Todos esses numerais aqui após a vírgula. Então a gente tem uma infinidade aí de item. Caso eu quisesse aqui fazer uma concatenação, ou seja, a atribuição de um elemento descritivo, olha só, as vendas promocionais, tá aqui, representam, olha só, vou concatenar com essa informação aqui. Então olha só, se eu quisesse então trazer essas informações, eu vou quebrar aqui para que a gente possa ter um pouco de visibilidade das informações. Olha só, se eu colocasse essa informação aqui em um ambiente descritivo, olha a informação, olha só a quantidade de números que ia ter aqui. Quando eu aplico aqui, ó, vou aplicar nesse item aqui uma head, ok? E vou aplicar aqui ponto e vírgula como nosso segundo argumento. Perceba que quando eu adicionei o arred aqui, essa função ele pede dois argumentos. Quem eu vou estar arredondando e quantos dígitos eu quero que ele arredonde, ok? Vamos lá colocar para 3 dígitos, ou seja, ele vai colocar os dois primeiros itens e após a vírgula um dígito só, ok? Vou fechar aqui e vou dar um Enter. Então percebam agora que ele fez exatamente a inclusão de 3 itens. Como nós estamos falando aqui de fração, eu preciso então
multiplicar isso por 100. Percebo então que ele fez exatamente a inclusão de dois itens e após a vírgula um resultado. Ou seja, então nesse momento aqui eu faço exatamente uma inclusão de funções de ajuste. No nosso primeiro exemplo, nós atribuímos aqui uma fórmula para que a gente possa retornar aí um resultado de ajuste de visibilidade. E da mesma forma nós utilizamos isso com o nosso item sem mudar aí, sem alterar o seu resultado. Nesse item aqui nós podemos aplicar o nosso percentual, né? A gente poderia concatenar esse resultado aqui, atribuindo aqui o nosso percentual. E aí ele poderia ficar de forma correta aqui 48,2%. Ok? Espero que você possa ter gostado dessa aula e aplicar aqui algumas funções de ajuste para que você possa ter uma melhor visibilidade dos seus números no seu relatório. Ok? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.